Olá, meus amigos e amigas. Vamos iniciar uma atividade que está ligada de perguntas e respostas. Maria Esteves e eu vamos contar alguns cenários psíquicos, revelar algumas ações aí dos amigos astrais, de obsessores, nos bastidores psíquicos. E todos esses assuntos que nós vamos trazer, de visões e desdobramentos espirituais que tivemos ao longo da vida, tem um valor informativo, um objetivo de esclarecimento e tiram, inclusive, muitas dúvidas sobre vida após morte, como o astral superior age em determinadas situações, como é a artimanha do astral inferior. Então hoje eu vou trazer uma visão espiritual que eu tive quando tinha 10 anos de idade. Vamos lá. Eu e uns parentes, nas férias, fomos visitar uma tia que morava numa outra cidade. Essa tia até já desencarnou. Chegamos de manhã na cidade dela e ela convidou a mim e uma outra tia para acompanhá-la no enterro, porque um amigo dela de infância havia desencarnado e seria enterrado naquele dia à tarde. Aí nós fomos. Quando chegamos lá, ao lado do túmulo onde o amigo dela, seria enterrado, tinha um túmulo que me chamou muito a atenção. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei porque me chamou a atenção, mas na época eu não sabia. Eu era uma criança. E aquele túmulo me chamou a atenção e eu fui em direção àquele túmulo, fiquei observando, olhando. Era um túmulo comum, não tinha aquela arquitetura exuberante, não, era um túmulo comum. E aí eu vi a foto da pessoa que foi enterrada ali. E era uma moça jovem, vestida de noiva. E eu fiquei fixada na imagem daquela moça. Eu fiquei fixada naquele retrato. Quando eu dei por mim, de pé, mais atrás do túmulo, apareceu a moça. Uma moça pálida, muito pálida, com olheiras fundas, um vestido de noiva sujo, algumas partes estavam rasgadas. E eu fiquei paralisada, olhando para aquele espírito, porque eu sabia que era um espírito, e olhando para a foto, e eu vi que se tratava da mesma imagem. Então eu vi que aquele espírito o corpo dele estava ali, enterrado. Essa moça, esse espírito desencarnado, disse assim para mim: eu fui envenenada e eles vão morrer. Quando ela disse isso, ao mesmo tempo
que ela estava ali, ela se recolhia em sombras. E em torno da aura dela, da cabeça dela, formaram-se duas imagens, a de um homem e de uma mulher. Eu fiquei quieta. O que eu ia falar? Ainda mais criança. Se fosse hoje, eu teria uma outra reação. Eu agiria de uma outra forma, até para impedir ali que algumas coisas ocorressem. Mas, quando eu era criança, não tinha o que fazer. Eu só fiquei quietinha. E eu não tive nem a reação na hora de elevar o pensamento às forças superiores. Eu fiquei petrificada. Aí o enterro terminou, o sepultamento lá do amigo da minha tia terminou, e nós voltamos para a casa dela. Aí eu cheguei para essa minha tia, que eu tinha muita amizade com ela, e afinidade também. Eu falei: tia, olha só, aconteceu uma coisa. Aí contei para ela, que eu acabei de contar para vocês. Quando eu contei para minha tia, no campo áurico da minha tia formou a mesma imagem do homem e da mulher. Ou seja, minha tia desconfiou de alguma coisa. Mas ela não me falou nada a respeito. Ela só disse assim: Luciana, vamos irradiar, esquece isso, deixa isso pra lá, minha filha, esquece isso. E deixamos isso pra lá. Eu, criança, esquentei minha cabeça. 14 dias depois de eu ter contado isso pra ela, a minha tia volta da rua, porque ela tinha saído para fazer umas compras com a minha outra tia, que inclusive nós fomos no sepultamento juntas. Ela voltou e Luciana me chamou. Aí nós fomos pro quarto dela, fomos eu, ela e minha outra tia. E ela virou e pediu para que eu contasse de novo. Eu falei: tia, ela só disse que foi envenenada e que eles iam morrer. Aí ela virou para mim e falou assim: Luciana, essa moça morreu no dia que ela ia casar. Ninguém sabe o que causou a morte dela. E ela era filha de uma amiga muito próxima minha. A família ficou arrasada. Ninguém sabia por que uma jovem saudável tinha perdido a vida, assim, morreu. Não se sabe o que causou a morte dela. Muita gente disse assim: foi felicidade demais. Só que eu sempre achei aquilo muito estranho. E hoje eu fiquei sabendo que o noivo dela, na época, e uma mulher morreram num acidente trágico. Quando a minha tia falou isso, de novo eu vi na imagem, né, fluídica, forma pensamento que se criou, a imagem do homem e da mulher, que se formou também quando a moça desencarnada, assassinada, falou para mim. E minha tia falou assim: minha filha, ela só falou isso. Eu falei: sim, tia, ela só falou isso. Ela falou que ela foi envenenada e que eles iam morrer. Aí essa minha tia olhou pra cara da minha outra tia, não falaram nada, mas eu já sabia, porque eu não era boba. Eu já sabia o que tinha acontecido ali.
mas eu era criança. Então, ao mesmo tempo que eu vivia aquele mundo espiritual, vendo certas coisas, eu tinha minha vida de criança, de estudante. Então, eu não ficava muito ligada às questões de espírito. Para mim, era comum ver os dois mundos. E eu sempre fui muito bem educada nessa questão mediúnica. Minha família sempre me educou muito bem. Então, eu conseguia ver as coisas, às vezes brincando com meus coleguinhas, eu conseguia ver as coisas e eu não me envolvia. E eu não dava pinta de que eu estava vendo as coisas. Os anos se passaram. Eu já tinha uns 20, 21 anos por aí. E isso veio na minha mente. De novo, essa história veio na minha mente de novo. E eu já sabia quem era o meu mentor, né, os meus mentores, já conhecia já algumas coisas, já era até médio já desenvolvida, já até trabalhava em casa, numa casa espiritualista. E foi quando eu perguntei ao Vieira, que é o meu mentor espiritual. Eu falei, Vieira, por que aquilo aconteceu? Por que ela desencarnou assim? Por que ela foi assassinada? Aí foi quando eu busquei informações para poder entender aquela visão que eu tive quando eu tinha ali 10 para 11 anos. Foi quando o Antônio Vieira disse para mim, Luciana, aquela moça não é tão vítima quanto parece. Ela procurou essa tragédia moral, espiritual e física na vida dela. Ela gostava do rapaz, que era o noivo dela, que inclusive já tinha um relacionamento amoroso com uma outra moça. E ela procurou de todas as formas, inclusive usou de feitiçaria para o mal, para poder se aproximar, chegar ali, amarrá-lo de alguma forma. E ela conseguiu envolver esse rapaz de todas as formas e teve um relacionamento íntimo com ele. E disso ela começou a ameaçá-lo, a dizer, não, você me desonrou, agora você tem que casar. E aí o pai dele, o pai do noivo, ficou sabendo de tudo isso e era um homem muito conservador e exigiu que o filho se casasse com ela. Só que ele já tinha um relacionamento com uma moça. E aí ambos tramaram o assassinato dela, um envenenamento. O Vieira não me contou que tipo de veneno foi, não me mostrou como que foi. E aí, quando ela desencarnou, ela ficou presa, porque ela já não tinha lá uma boa índole, né? E ela já estava envolvida em muitas situações negativas, ficou presa à própria negatividade, se juntou ali a outros espíritos obsessores, eles se apoiaram nas obsessões deles e tramaram a vingança contra os assassinos dela. Então o rapaz desencarnou com a moça, que ele já tinha um relacionamento,
nesse acidente trágico. E o acidente, meus amigos, foi tão trágico que o caixão deles teve que ficar lacrado. O velório foi com o caixão fechado. Por que que eu estou relatando isso? Pessoal, eu recebo muitas perguntas, são muitas histórias ao longo de anos. E todas, a grande maioria, tem um cunho ali de feitiçaria. De querer ficar com o outro de qualquer forma. De querer prender o outro de qualquer forma. Se alguém não gosta de você, é porque não é para ficar com você. Por que insistir nisso? Esse triângulo amoroso aí que se formou, meio até a força por parte de uma pessoa, precisava ter se encerrado dessa forma, de forma trágica. Por mais que haja laços psíquicos que envolvam esses três, questões de outras encarnações, mas o espírito, quando ele encarna, ele não vem para ser algoz do outro, para ser o assassino do outro. Ele não vem com o objetivo de se vingar de ninguém. Pelo contrário, ele encarna com o objetivo de desenergizar toda a trama, toda a teia negativa que o prende a erros do passado. Por mais que os três ali tinham alguma questão do passado, ninguém veio para fazer isso com o outro. O rapaz poderia ter fincado o pé e dito: eu não vou casar. Mas não. Ele foi encaminhado para um casamento por imposição do pai, conservadorismo do pai. Mas isso também não justifica. Ele poderia, de uma outra forma, resolver essa situação, mas ele quis resolver a situação junto da moça da pior forma possível, que é tirar a vida da menina. E ela, por sua vez, se formos analisar, ela procurou também ter esse desfecho. Olha as outras coisas, como o Vieira falou: feitiçaria, sedução. Aí depois da sedução quis colocar a questão da honra, forçar o cara a casar. Se você gosta de alguém e alguém não gosta de você, sabe o que você faz, meu amigo, minha amiga? Entrega esse sentimento ao universo. Não força a barra. Porque o que não é para ser, não vai ser. E se você forçar, também não vai ser. E pode terminar de uma forma trágica como essa. Um grande abraço, meus amigos.